É o programa Despertai para o Mistério na nossa TV Farroupilha. Eu sou o Padre Ezequiel e hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, o William Monteiro, jovem estudante de filosofia, o Padre Oscar Roberto Quemelo, mestre em teologia, por isso é o nosso convidado especial, e o Tiago Zílio, que também é de Bento Gonçalves e é estudante de geografia. O Tiago e o William também são músicos, me acompanham sempre, nós andamos para muitos lugares evangelizando com a canção. Mas eles estão aqui porque também podem contribuir com o pensamento. Não são só jovens que tocam violão, e o Tiago toca teclado, gaita e outras coisas, mas eles são jovens que pensam, por isso também o pensamento jovem, a reflexão natural que muitos fazem, mas também aprofundada pela pesquisa, pela busca que eles sabem fazer. Nós já conversamos sobre a evolução da técnica, nós dizemos que hoje um problema é a divisão entre técnica e ética. A ética, que são as normas, os valores, não conseguem, nem sempre conseguem orientar a técnica para que ela seja um benefício para todos. Nós falamos também da sociedade da informação, que traz, de certa forma, outro paradigma, outro conjunto de valores, de normas, de situações, como que uma mudança de época nós estamos vivendo e ainda está sendo gestada. E também essa questão da quantidade de informações que nós temos acesso, a dificuldade de harmonizar tudo isso. Muitos que pensam que o saber que eles têm pode explicar toda a realidade, e nunca é assim, porque o saber é sempre uma parte da realidade, por isso a interdisciplinaridade, os vários saberes devem estar juntos para explicar a realidade, o ser humano, o mistério da vida e assim por diante. E também, do outro lado, então, que é o saber compartimentado que não consegue ter unidade. Nós já falamos sobre isso, e agora nós gostaríamos de continuar dizendo o seguinte: bom, todos nós queremos ser felizes. A felicidade, embora possa parecer que seja a nossa meta, a questão é que, por aquilo que nós fazemos, nós temos que encontrar razões para ser feliz. Os benefícios que toda essa evolução traz. Por isso nós não negamos o avanço da técnica, seria louco quem faz isso. Ninguém deve negar o avanço positivo da técnica. Mas o acesso dos benefícios que ela traz são para todos? Por exemplo, a saúde. Eu estava lendo esses dias um jovem que tinha um problema grave de saúde. O Estado gasta por ano com ele R$800 mil por ele, para um jovem. Nós podemos dizer, o Estado tem que garantir para todos, mas e os outros? Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas? Uma reportagem da Veja. Então, o avanço da técnica, da ciência, ajuda a todos ou não? Que tipo de vigilância nós temos que ter sobre essa técnica, sobre esse Deus da evolução, de modo que ela esteja a serviço, e não como o dominador e o senhor do destino do mundo. A técnica é boa, que vigilância nós temos que ter sobre ela para que ela realmente sirva a todos? Começamos de novo com os jovens. Tiago Zílio agora. É interessante também, se nós pensarmos na técnica, claro que levantasse o tema da questão da saúde, né? Que é um tema assim sensível, que ele é direito de todos. Mas também pensando na técnica, na questão tecnológica mesmo, do acesso aos bens, e o que de fato me traz satisfação ou felicidade na hora da gente ter para a gente, né? O que de fato que é posto para mim para suprir outras necessidades que eu tenho como ser humano, que eu acabo me apegando em determinadas coisas. E o que poderia ser, né, que a gente poderia preencher esse espaço com muitas outras coisas. Hoje em dia, o poder aquisitivo aumentou, as pessoas têm mais condições de ter acesso a muitas outras coisas que não tinham antes. Então a gente acaba nos bens centralizando a nossa vida.
Como a gente percebe isso também, que inconscientemente a gente vai dando uma resposta? Através da música. Através da música, hoje em dia, a gente percebe que aos poucos vão surgindo fenômenos que vão, músicas, que vão falando da vida do interior, da vida do campo, das coisas simples. Por que isso? Porque o ser humano percebeu que a sociedade em que ele está vivendo não está mais suprindo as necessidades dele. É tanta coisa, mas essas coisas também não estão suprindo, porque determinadas coisas são simples e estavam lá na essência da pessoa, né? Sim, a gente tem que ser vigilante e tem que perceber o que é acesso para todo mundo. Tem determinadas conquistas técnicas da humanidade que eu acredito que elas não são profissionais, mas são vocacionais. E quando a gente trata de vocação, são determinados temas, eles são para o bem-estar de todas as pessoas e não só do nosso. Que é o caso da medicina, por exemplo. Os avanços médicos, eles não devem ser pelo bem-estar de uma corporação, de uma pessoa ou de outra, mas pelo bem-estar de toda a humanidade. Esses, por si só, já surgindo, eles devem ser plurais. William Monteiro. Contribuindo um pouco com o que o Zílio falou, seria talvez trocar o fundamento da técnica, porque, como eu disse no início, seria o dinheiro. Se produz em busca de produzir coisas para o consumo, né? Então se pensa coisas para essa... Mas colocar o ser humano nesse fundamento. Inicialmente seria para gerar mais bem-estar, segurança para o ser humano. Mas isso tudo virou uma maneira de gerar a economia. A saúde, é muito comum a gente ver pessoas falando mal do Sistema Único de Saúde, mesmo sem entendê-lo. Mas também temos que perceber que há sim as suas dificuldades, mas que é uma coisa que tenta buscar o mais global, né? Então talvez essa vigilância que tem que ter com a técnica nesse sentido, para que ela não seja somente para ganhar dinheiro. Isso vai gerar, porque estamos num sistema que propicia esse tipo de coisa, mas que seja em busca do ser humano, da felicidade, ajudar também a buscar a verdade do ser humano, para que ele possa buscar a sua verdade nisso tudo, e não confundi-lo mais ainda com o que se tem. Padre Oscar. O avanço da tecnologia, ele é irreversível. Não há mais como pensar em não mais evoluir, em não mais progredir tecnologicamente. Então esse é um caminho que não tem mais volta. Daqui para frente, cada vez mais a tecnologia vai evoluir, novos produtos, né? E a técnica ela vai avançar cada vez mais. O que penso que nós devemos realmente pensar é o fundamento do ser humano, mesmo como foi comentado. Se nós olharmos historicamente, o ser humano sempre foi sujeito ético. E o ser humano produzia ética, fazia sua ética, e a ética voltada para o ser humano dominava ou podia controlar o desenvolvimento técnico, num certo período, né? Hoje, o ser humano não é mais sujeito ético. Hoje é justamente a tecnologia que move tudo. Não é mais a pessoa humana que controla os seus meios, mas muitas vezes é o meio que modifica totalmente o ser humano. O ser humano se tornou um objeto da tecnologia, né? A tecnologia é sujeito. No passado, o ser humano era sujeito, onde ele dominava ou ele guiava o seu progresso. Mas a tecnologia mudou tanto que hoje é a tecnologia sujeito e o ser humano é objeto. Então veja que esse novo paradigma, o ser humano ele foi profundamente transformado pela tecnologia. Tanto que alguns falam da superação do ser humano, que é o tema do pós-humano. É uma filosofia nova, onde está dizendo que o humano, aquilo que nós conhecemos até agora, ou seja, um ser humano mortal, um ser humano dado naturalmente, é um ser humano que não conseguia transformar muito a si mesmo, esse ser humano ele está desaparecendo para surgir um novo ser humano. Alguns chamam de transhumanismo, outros chamam de pós-humanismo, que é o ser humano que manipula a si mesmo, o ser humano que transforma aquilo que era mais íntimo em si mesmo. A engenharia genética, né? Os meios de reprodução da vida, que até então eram intocáveis, mas agora o ser humano ele tem tanto poder que ele pode modificar as coisas mais essenciais e mais interiores da vida. Então, nós nos tornamos um pouco objetos de nós mesmos.
E uma nova ética, ela deve resgatar um valor antropológico do ser humano. E o ser humano voltar a ser sujeito ético. E não só o ser humano, algumas linhas mais avançadas de pensamento ético colocam a natureza também como um sujeito ético. Os animais como um sujeito ético, né? Resgatando também que o ser humano deve ser um sujeito ético. Alguns sinais visíveis nós notamos quando as pessoas valorizam muito os animais. A proteção aos animais, que não sofram, que não sejam desrespeitados. Nós vemos isso, exemplos vários. É um sinal de que nós estamos buscando novos paradigmas éticos, porque do jeito que estamos vivendo não dá para continuar, porque caminhamos para quase o fim da existência humana. Não será a destruição do mundo, mas se não mudarmos, uma boa parcela do mundo e natureza serão destruídos. Então, é um novo pensamento ético que valorize o ser humano como sujeito ético e, junto a isso, acrescente a natureza, os animais, a ecologia, também como sujeitos éticos. Essa é uma novidade que nunca tivemos. Até então, somente o ser humano foi um ser ético. Hoje, a natureza também está sendo um sujeito ético. E isso mostra realmente que nós queremos uma responsabilidade maior sobre o progresso. Muito bem, esse é o programa Despertai para o Mistério. Eu gostaria de agradecer a você que esteve na sintonia conosco e também agradecer aos convidados e agora pedir, através dessa última pergunta, através da resposta que eles vão dar, também a mensagem final de cada um. Nós evoluímos, o ser humano deve ser o centro, como se disse, porque se a técnica é o sujeito e ela vai dominando tudo, então o ser humano fica como objeto. Tem um autor que até o Padre Oscar citou, Han Jonas, que fala da ética da responsabilidade, a responsabilidade de cada um, os valores que nós devemos partilhar e compartilhar para preservar o mundo, preservar o ser humano, preservar o nosso ambiente e ao mesmo tempo aceitar e aproveitar todo o avanço e os benefícios da técnica, mas que tenha valores compartilhados de uma ética da responsabilidade de cada um. Algumas coisas que nós podíamos ir fechando esse programa, que espero tenha ajudado a todos vocês a refletir. Podíamos dizer também sobre isso, da ética da responsabilidade, aquilo que cada um pode fazer neste mundo que é veloz e corre tanto. Acho que a questão ambiental é uma que está bastante em voga na educação. A educação ela tinha muita característica de ser muito organizada por disciplinas, então essas disciplinas não conversavam. A gente comentou uma coisa sobre isso, da interdisciplinariedade, de começar a conversar em todas as disciplinas sobre a ecologia, sobre o cuidado com a terra. Até já que estamos falando de Hans Jonas, ele também vai inaugurar aquela questão do cuidado com a geração futura, com aquele que eu não conheço, que não existe ainda, mas que vai vir a existir, as próximas gerações. Então, o que eu estou fazendo hoje? Como que eu estou cuidando do ambiente hoje para os meus netos, bisnetos, ou para alguém que talvez eu nem imagino que vai existir, mas um dia vai existir. Então, ele inaugura esse sentido de responsabilidade também que estamos hoje nessas questões ambientais. Cuidamos do lixo da maneira apropriada, as cidades estão cuidando do lixo da maneira apropriada, os rios estão sendo poluídos, né? Todas essas questões. Então, a responsabilidade no agora, também pensando nas gerações futuras, saindo apenas do nosso eu, do nosso agora e pensando no futuro. Muito bem. Tiago? Tem um cientista famoso, se chama Lovelock, que ele cria a teoria chamada teoria de Gaia, né? É uma teoria que surgiu lá nos anos 70, que ele acredita que o planeta seja realmente um ser vivo, como era a Gaia, que acreditavam os antigos gregos, os antigos romanos. É uma ilustração muito importante porque foi a partir dos estudos desse cientista que se começou a pensar o movimento ambientalista no mundo inteiro. Tomando o exemplo desse cientista da teoria de Gaia, o Leonardo Boff, ele escreve um livro chamado A Ética do Cuidado, Saber Cuidar. E ele vem trazendo justamente essa questão, da importância que tem, a partir do exemplo do Pequeno Príncipe, né?
bem um livro infantil, mas que ele fala assim, quem ama, cuida. Se eu não cuido da minha casa, é porque eu não amo ela. Se eu não cuido do meu planeta, é porque eu não amo ele. E é essa nova lógica, a nova ética que deveria permear a ética do cuidado. Cuidar das nossas relações humanas e cuidar também da nossa casa, que é o planeta Terra. Também nesse encerramento, então, ao Thiago, ao William, Padre Ezequiel, satisfação por estar aqui, né, podendo compartilhar desse assunto e de outros tantos que virão, dizer que esse assunto não está concluído, longe disso, né? Esse é um ponto de partida onde depois deve ser refletido na educação, na família, para onde está indo o mundo, para onde a tecnologia está nos levando. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, né? E de fato, a ética da responsabilidade, a ética do cuidado são talvez os novos paradigmas que nós estamos buscando. Uma ética que cuide da fraqueza humana, que cuide da fragilidade do ser humano e da fragilidade do mundo. Se nós vamos avançar para esse mundo desrespeitando a fragilidade das relações da vida, nós vamos cada vez mais comprometer a nossa própria existência no mundo. Então, eu vejo que também quem está nos acompanhando, que possa pensar que cuidados eu estou tendo com o futuro, né? Que cuidados eu estou tendo com a natureza, com o meu corpo, com a minha família, com a sociedade que eu estou vivendo. A ética da responsabilidade quer dizer, cada um é responsável, cada um é importante, ninguém pode substituir o outro na questão ética. Eu tenho que ser responsável aqui e agora, não só por mim, mas pelo planeta, pelas gerações futuras. Então, acho que é um pensamento que deve ser levado adiante. Como vamos pensar o nosso futuro? Então, é bom discutir isso e também que o assunto seja mais vezes debatido e refletido. Certamente, tem muita coisa para dizer ainda. Isso é importante, perceber que nós podemos avançar sempre mais na compreensão da realidade, e na medida que nós avançamos e compreendemos mais a realidade, nós nos situamos melhor, nos sentimos melhor, podemos colaborar mais com a vida do mundo, com a vida das pessoas, porque uma pessoa que não se interessa em saber, provavelmente vai contribuir menos. Nós agradecemos muito a TV Farroupilha por esse espaço. Na próxima semana nós voltamos com mais um programa, mas antes de terminar, quero pedir ao William para nós concluirmos com essa canção que eu fiz, está no meu CD, o segundo CD, Se a Paz Não Vem. Todos nós somos responsáveis pela paz. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Por isso, para concluir, essa canção. Muito obrigado. Vivam bem essa Semana Santa que nós estamos iniciando, agora o Domingo de Ramos. Nós estamos lá no santuário. Venha lá celebrar nas paróquias de cada um. E na Semana Santa viva com intensidade, caminhando com Jesus em direção da ressurreição, que é a nossa glória, a glória de Jesus e a nossa glória também. Se a paz não vem, para concluir. Se a paz não vem, se a força do bem não consegue mostrar toda a beleza que tem, falta amor e união, gente a se dar as mãos. Lindo é ver e ouvir todos na mesma canção, a gritar a paz, a fazer a paz, a amar a paz, juntos ela se faz, a gritar a paz,
quiser me envolver, muita história passará e a gente nada a dizer. A voz não pode calar e a violência insistir em gritar, ela irá sempre ferir se a gente não proclamar e gritar a paz e fazer a paz e amar a paz. Juntos ela se faz.